Oi, Luciana, Oi, boa noite. boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo. Vamos ver, hoje a gente vai passar por uma provinha nova aí. Bom, vamos esperar mais um pouquinho entrar o pessoal e aí eu já vejo o nosso evangelho de hoje. Boa noite para quem está entrando agora. Deixa eu ver, vou dar mais uns 2 minutinhos. Bom, como eu falei no comecinho, quando eu abri a live, o Yuri infelizmente não pôde estar com a gente hoje e eu vou estar cobrindo aqui para ele, vou ler as perguntas. E a nossa palestrante de hoje é a Luciana, que ela é da FEMP de Boituva, né? E antes dela fazer a palestra, eu tirei aqui um tema para o nosso evangelho e saiu honra o teu pai e a tua mãe. E logo no começo desse trechinho, ele fala, né, que honrar o pai e a mãe é a mesma coisa do que fazer caridade com qualquer próximo nosso, né? Só que às vezes a gente esquece que esse próximo pode estar tão próximo, né? A gente fala, ah, só o meu pai e a minha mãe, né? Principalmente quando adolescente, né? O que é pai e mãe pra gente? É só alguém que sustenta, né? Tem muito adolescente que esquece, né? E aí, nesse comecinho da passagem, ele fala que essa honra, né, ela quer dizer tratar com respeito, tratar com caridade, ser obediente, absorver os ensinamentos, né? Então, esse tema saiu para a gente por algum motivo, né? Todo mundo que eu pedi um tema que todo mundo que estivesse na live precisasse ouvir. E eu acho que principalmente hoje em dia que as pessoas estão convivendo muito mais próximas, né? Ou às vezes muito mais distantes, esquecem, né, dos pais e das mães e o jeito certo, por assim dizer, que a gente deveria tratá-los, né? Então é a mesma forma que a gente deve tratar todo mundo e um pouco mais, né? Porque se a gente veio com esse pai, com essa mãe, seja adotivo ou não, tem um motivo, né? A gente veio naquele núcleo familiar por um motivo, né? Seja de nós para com eles ou deles com a gente. Então, vamos lembrar disso aí quando a gente estiver lidando com os nossos pais, certo? Então, deixa eu ver. Acho que já dá para a gente começar a palestra, né? Hoje é a Luciana que vai falar para a gente diante da prova o tema, né? Então, pode começar, Luciana. Obrigada. Agradeço a todos pela oportunidade. Chegou num momento muito oportuno, né? E peço a Jesus e aos benfeitores que nos acompanhem, né, nessa nossa conversa dominical. Bom, quando foi me dado de presente essa oportunidade, eu fiquei pensando em que tema, né? Aí escolhi um dia mais lá para o fim do mês, né? E aí foi indo, mas tinha que ser hoje, né? E por que eu escolhi o tema diante da prova? Porque há 3 semanas eu passei aí por uma prova, né? Que foi muito abençoada, está sendo muito abençoada. E aí eu queria aproveitar a oportunidade de dividir com vocês esses ensinamentos, né? Então, diante da prova, tudo que a gente mais quer é ter felicidade. E felicidade pra gente, ela tem um monte de questões, né? Então a gente quer estar feliz, então você com saúde, numa casa boa, num emprego bom, com uma conta bancária boa, com seus filhos fazendo aquilo que você vê como certo. Então a gente no controle. Deus tem umas participações, mas desde que esteja no meu controle, aí eu estou feliz, né? E Jesus, ele disse assim, a felicidade não é desse mundo, né? E aí a gente pensa, puxa vida, né? Por que não é desse mundo? Porque não dá para ter todo esse controle, né? Enquanto eu estou gozando,
saúde, tem os meus amigos passando por desafios, meus parentes enfrentando Covid, o outro, né? E aí, como ser feliz? Onde entra, né? Essa dor, esse tormento, em detrimento dessa minha paz. Então, no sábado, né, dia 4 de julho, eu saí num fim de tarde para dar uma volta de bicicleta e aí fui atropelada. E eu nem vi, a gente nem vê quando acontece. De repente, eu tava com a cara no chão e pensei, nossa, sofri um acidente, caí da bicicleta. E aí eu tinha ouvido um barulho de batida e eu pensei na hora, falei, nossa, uma batida, nem vou olhar para trás porque alguém sofreu um acidente. Então, quando eu abri os olhos e vi que eu estava no chão, me veio um pensamento, eu que sofri o acidente. Aí eu estava assim, eu vi uma pedrinha no chão e eu apertei para ver se eu estava encarnada. Então aí foi uma primeira prova. Ufa, senti a dor da pedrinha, então estava tudo certo, né? E por que eu estou contando isso? Porque já é uma doutrina consoladora por trás de tudo isso agindo, né? E nesse momento eu lembrei que na minha casa, meu marido, ele estava com suspeita de Covid e ele estava acamado, né? Debilitado. Eu pensei, meu Deus, e agora? Vou ter que ser transferida e ele lá acamado. Aí me veio um pensamento muito nítido e foi assim: ele é filho de Deus e você é filha de Deus. Aí me veio um outro pensamento, então é Deus que está no controle. Foi muito profundo isso. E nessa hora eu me permiti viver aquilo que eu estava vivendo, porque era aquilo que eu precisava, né? Não era mais ele estava passando pelo que ele estava passando porque necessitava. Então eu me entreguei. Então a dor, ela vem, né, no momento para que a gente olhe para a gente mesmo. E isso foi muito forte. Então veio resgate, fui para o hospital, enfim. E chegando lá me veio um pensamento, né? Eu comecei a pensar nas coisas, nas situações e comecei a pensar na importância da doutrina na minha vida, né? E me veio a irmã Dulce. A irmã Dulce, uma vez, Chico Xavier foi visitá-la e ela estava acamada e ele falou assim para ela, é mais ou menos assim a história. Aí ele falou, minha irmã, como você tá? Ela falou, ora, Chico, trabalhando. Aí ele olhou com aquela carinha dele e falou, mas pensou, né, como trabalhando? Você tá aí acamado? Aí ela falou assim, Chico, quando eu inspiro, eu falo, obrigado, meu Deus. E quando eu expiro, eu falo, graças a Deus. E eu lembrei dessa historinha. E aí eu pensei, eu vou ser útil, né? Eu tô aqui no hospital, mas eu vou ser útil. E eu lembrei disso e fiquei ali pensando nessa oração, nessa ação de trabalho, né? Porque a gente é rodeado por uma nuvem de testemunhas, né? A espiritualidade está sempre ao nosso lado. E como é que eu vou dar espaço para que ela haja se eu ficar pensando no negativo, no pessimismo, no medo? Então, como fica a minha casa mental? Né? Se a gente for olhar no livro, nos mecanismos da mediunidade, ele fala muito da casa mental. Né? Então, como é que eu estou para receber boas inspirações, calma, tranquilidade, cura? Como é que eu vou sintonizar a prece de todas as pessoas que amam a gente se a gente está com o nosso pensamento totalmente deturpado? Então a gente se abre para essa cura, a gente se abre para esse auxílio. E eu me lembro que as enfermeiras chegavam, né? E aí eu falava para elas assim, olha, as preces dos meus amigos, dos meus familiares, eles vão estar expressados aí nas suas mãos. E aí tinha umas que elas olhavam assim, e eu saí do hospital sem nenhum roxo no meu braço, sabe? Eu não tive nenhuma dificuldade, eu estava no SUS. Então as pessoas às vezes falam mal do SUS, das pessoas, do mau humor. Nenhuma pessoa que chegou perto de mim estava mal-humorada. Então, assim, não estou colocando este exemplo, não eu como exemplo, mas um exemplo de que uma atitude que é diante da prova, né? Qual a nossa atitude? É de fé? Né? A gente tá condizente com aquilo que a gente professa, independente de qual for a religião, né? E no livro Céu e Inferno tem uma história da Ana Bereville. Ela era uma mulher de 35 anos, espírita, mãe dedicada, esposa dedicada, fazia caridade, tudo que ela
pensava que podia ser útil, ela lá, ela estava. Só que quando ela fez 35 anos, ela começou a ter um mal súbito, ficou de cama, e o desencarne foi muito rápido. E nesse livro Céu e Inferno, que é na parte de espíritos em condições medianas, Kardec a invoca e ela diz que ela teve essa enfermidade por conta de um sentimento de indiferença. Ela falou que ela tinha uma mãe e a mãe vivia reclamando, sabe? Tinha alguns... E ela falou, mas minha mãe não tem problema, minha mãe não é doente. Por que, né, que ela vive dessa forma? Então ela não ajudava a mãe. Ela ajudava todos fora. Então aquele sentimento de indiferença foi um dos motivos que causou essa doença e, claro, motivou o desencarne. E nesse tempo que a gente está vivendo de transição planetária, né, a gente está aqui em provas e expiações, estamos chegando aí nas regeneração, que é o sonho de todo espírito, todo mundo quer estar lá porque acha que vai ter muita paz. Então, esse tempo de transição está sendo acelerado. E quando a gente é colocado em prova, a gente sente isso. Porque a gente para, né? Você fica imobilizado. Você sai do controle. E se você sai do controle da sua vida, tentando ter o controle ainda, você sofre muito mais. Então, é bom você se permitir receber, né? Que nesse caso eu tenho 3 filhos, né? Meu marido. Então, eu já não tenho mais controle do fogão, eu já não tenho controle do tempo, das coisas, do dia a dia. E isso a gente tem que... É um movimento interno grande. Então, quando lá naquele momento eu falei, Deus está no controle, eu me permiti receber. Então, se vão fazer o almoço e vão lavar depois a louça na sequência, que é o que eu faria, ou se eles vão dormir depois, graças a Deus. Se, sabe... hoje a gente vai pedir uma marmitex. Não, mãe, nós vamos fazer uma comida, você orienta? Graças a Deus, né? Eu não estou sozinha. E assim, é legal você ver o movimento que é proposto na dor, não só para a pessoa que está ali deitada, mas é um movimento de todos, sabe? As pessoas que se mobilizaram, um que trouxe cadeira de roda, eu nem tinha pensado em cadeira de roda. O outro que trouxe cadeira de banho, eu nem tinha pensado. Então, assim, é muito legal a gente ver que as pessoas, elas têm aquela vontade de ajudar, né? A empatia, se colocar no lugar do outro. Então, esses são questionamentos para a gente fazer. Será que eu estou assim? Será que eu tenho, né, isso em mim? Isso é uma virtude, nós estamos aqui para desenvolver virtudes, né? Quando a gente passa pela prova, eu lembro de Emmanuel, quando ele fala que a gente precisa desenvolver a musculatura moral. E desenvolver essas virtudes é isso, né? Poxa, você está na prova, então você precisa da paciência, da resiliência, da aceitação. São muitos exercícios, né? O corpinho está parado, mas aqui dentro a gente está trabalhando. E como é bom a gente parar e receber. No primeiro dia de internação, que eu estava sozinha, a gente está numa pandemia, então você não pode ter acompanhante, e eu estava imobilizada. E aí a pessoa chegou com o meu almoço e colocou do lado. E aí eu olhava e pensava, estou com fome, e eu nem sei, mas tudo bem, né? Graças a tudo bem nada. É que nem isso, Lu, chora, você não é um robô. Eu falei, não, mas eu já chorei, já pedi, porque estava forte a prova. Aí eu lembrei de uma frase, eu até anotei aqui. Na dor, a gente tem que elevar a nossa resistência ao nível da prova, nossa resiliência. Porque se você não consegue elevar, fica tudo muito duro, né? E aí, gente, eu estava fazendo uma prece, minha marmitinha ali do lado, não era horário de visita, abre a porta e era um amigo. Ele ficou sabendo do acidente e foi lá. E me deu a comida, enfim. O que eu quero dizer com isso? Não me faltou nada em momento algum, né? Então, a gente precisa, diante da prova, ter a vontade de melhorar. Ter a vontade de sair dali, né? E aí, pensando nisso, eu fui recorrer a esse livro aqui, ó. Excelente, eu recomendo a leitura. O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. E olha o que ele fala. A vontade, a confiança,
o otimismo são forças preservadoras, opostas em nós a toda causa de desassossego. Então, vontade, confiança e otimismo. Então, opostas, né, a essa causa de sofrimento, de perturbação interna e externa. Então, existem perturbações externas quando a gente está passando uma contrariedade? Existem, mas no que eu estou prestando atenção, né? É igual se você for ver lá no livro dos Espíritos, influenciação dos Espíritos. Nós somos influenciados muito mais do que a gente imagina. Mas onde está a minha antena, né? Se eu estou pensando, sendo otimista e deixando a espiritualidade agir, se eu estou com o meu pensamento aqui, ó, cristalino, eu vou conseguir acessar, né, a uma ajuda maior. Agora, se eu estou aqui, morrendo de medo, xingando o sistema público de saúde, reclamando da dor, né? Qual é o tipo de ajuda que eu vou ter nesse momento? Eu não possibilito que ninguém se aproxime. A gente, quando chega a conversar com alguém, quem é que gosta de chegar perto de uma pessoa que só reclama? Né? Então a gente fala de influenciação do espírito. Você está aqui, você não gosta. Você faz uma prece, você andando, você vai conversar com quem tem uma conversa boa, que te eleva e tal, né? Então, só voltando. Aí Leon Denis continua. Bastam às vezes por si só para desviar o mal, ao passo que o desânimo, o medo e o mau humor nos desarmam e entregam a ele sem defesa. Então, o mau humor, o desânimo e o medo. Nesses dias de pandemia, que as pessoas estão em casa e parece que não conseguem conviver mais com a família, né? Que está sendo aprendizado, conviver com aqueles que a gente só estava na companhia, diante de amigos, né? Numa hora de recreação, então era mais fácil. Então, hoje as pessoas têm medo de se contaminar, né? Tão mal-humorada, porque ou é desemprego, enfim. Como que está o nosso pensamento, né? Quando a gente fala, a pessoa fala assim, o cara fugiu, mas não era importante que ele estivesse lá ou não, isso é da consciência dele. A gente atrai todas as situações, né? De quem você se contaminou com Covid? De mim mesmo. A gente só atrai, a gente tem um vetor dentro de nós, né? A gente pode depois até se aprofundar nisso, mas a gente só atrai pra gente aquilo que a gente cultiva dentro, né? Assim como a Ana Bereville, no livro, né, O Céu e o Inferno, ela fala que ela atraiu essa situação e ela agravou pela indiferença. E hoje em dia, se a gente ligar a televisão, nós estamos convidados a olhar para tudo aquilo que a gente é indiferente, né? Olha as indiferenças sociais. Então, hoje as pessoas despertando para a diferença de classe social, racial, né? As pessoas protestando por direito. Jesus não fazia asepsia de pessoas. Se ela era branca, se ela era negra, se ela era pobre, se ela era rica. E hoje a gente precisa, né, desse olhar para dentro de nós. Como estamos como ser humano? Filhos de Deus. Esse é o novo mundo, né? O novo mundo ele é construído dentro de nós. E a dor, ela vem fazer isso com a gente. Ela vem despertar, ela vem te colocar no lugar onde você está, né? O que mais que eu separei aqui para a gente conversar? Então, essas causas, né, atuais dessas nossas aflições, como que elas estão? O que é que eu estou cultivando hoje, né? Aquilo que eu trago do passado são as minhas tendências. Mas nesse exercício de chamado vida, o que eu estou cultivando dentro de mim? Eu continuo sendo uma pessoa mesquinha? Eu continuo sendo aquela pessoa ranzinza? Eu continuo sendo uma pessoa preguiçosa? Né? Essa convivência com os familiares sempre tem aquele que é exigente. E o exigente, né, ele faz a gente não ser procrastinador. A gente não vai ser preguiçoso. Porque o exigente está ali, pá. E para você viver em paz, você fala, putz, vou fazer isso, aquilo. Isso é a lei do trabalho, né? A gente está aí desenvolvendo o tempo inteiro. Então, esse olhar para dentro de si, esse encontrar-se, né? E onde a gente estiver, assim como a irmã Dulce ensinou, a gente está em trabalho, né? Porque diante daquilo que a gente está passando como prova, que a gente não precisa encarar a dor como sofrimento, e sim como uma lição, a gente ser útil,
né? Às vezes na visita, vem amigos, visitam a gente, e você tem uma boa palavra, você mostrar o otimismo que você sente, né? Porque Uhum. é o que eu aprendi, assim, sabe? De tudo dar graças, de tudo. Sabe, a gente acordou hoje, graças a Deus. Tem alguém para falar bom dia do seu lado, graças a Deus. Sabe, olhar que alguém te mandou uma mensagem de otimismo, graças a Deus. Ah, uma pessoa não te mandou, graças a Deus. Sabe, então se abrir para sentir o universo, a vida que segue, né? E o que você quer fazer? Então eu sempre penso assim, eu quero ser útil. Eu sempre quero ser útil. E aí, nessa semana, veio esse convite, né, da Juliana. E eu pensei, vai me ajudar muito, porque assim, eu tô deitada, né? Se eu não tô deitada, eu tô sentadinha aqui rapidinho na cadeira de rodas e volto a deitar. Então, eu preenchi meu tempo nesse estudo, né? E Uhum. lendo aqui sobre anjo da guarda, sobre a vida mental. Nesse momento que eu estou passando, alimentou minha alma, me trouxe esperança, me trouxe acalento, né? Então, o que nós estamos fazendo? A gente está em busca, né, dos porquês da nossa vida, a gente está em busca de ser feliz. Eu lembro que uma manhã eu estava passando por uma dor física, e aí uma amiga me liga e fala, Lu, tô grávida. Eu falei, puxa! E aquele dia foi uma Uhum. sequência de boas notícias. Então, assim, a gente tem que se permitir, sabe, se levar pelo que é bom, que é muito mais fácil, né, do que a gente se candidatar a desequilíbrios, a uma vida mental pesada, né? O que mais que a gente pode falar? E tudo isso, se a gente for pensar, é o que a gente estuda, né, no Evangelho. Qual é a missão do homem inteligente na Terra, lá no capítulo 7, né? É Uhum. usar essa oportunidade da melhor forma. Eu acho que quando a gente está na prova, a gente tem a oportunidade, uma prova assim, mais feia, né? Que tira a gente do eixo. Mas no nosso dia a dia todos estamos. Mas ela te dá a oportunidade de você avaliar aquilo que a gente estuda do que aquilo que a gente sente. Que quando a gente lê só com o intelecto e não dá a oportunidade do coração seguir o intelecto, o exercício é muito mais difícil, né? Tem coisas. Eu lembrei até de uma frase esses dias, um dia que eu estava impaciente. Ah, eu tô paciente. Uma mentira contada mais de 1000 vezes vira verdade. Então eu tô paciente, tá tudo certo. Até alcançar, né, essa tranquilidade, essa calma. E vou Uhum. pra frente. E é legal que hoje em dia a gente tem recurso tecnológico, né? Uhum. Igualzinho. Você faz uma ligação de vídeo, você liga para alguém, você dá uma boa risada. Então, eu penso assim, gente, quanto recurso a gente tem. Você quer um livro, né, que você não tem, você pega o seu celular, você baixa um PDF. Então, qual é a nossa desculpa hoje em dia, né, para Uhum. se munir de coisas boas? Então, o socorro, ele está a todo tempo dentro de nós. Só basta a gente pegar a nossa anteninha e conectar com esse socorro maior. E isso não tem credo, não tem religião, é simplesmente, como diz o meu amigo, é do universo. Ótimo, é do universo, dê o nome que você quiser, não é mesmo? Mas assim, você pensar o bem, você agir o bem, né? Você está vivendo no bem. Então, diante da prova, que a gente seja confiante, que a gente permita que tudo isso que a gente lê, que a gente assiste, permitir que tudo isso entre no nosso coração, sentir mesmo tudo isso. Toda essa fé, toda essa força viva. Você ainda tem 5 minutos. Ah, eu tenho 5 minutos? Ah, eu tava olhando Tem. aqui, 17h25. Vigiar os nossos pensamentos, né? Resistir ao pessimismo. Fiz uma pesquisa, né, sobre as balas perdidas, as situações, né, que as pessoas falam, não existe bala perdida. Né? Estava lendo uma matéria na neurociência que a gente tem uma vibração
e a gente atrai a situação que a gente necessita estar, passar, né? Por Uhum. isso, e isso ajuda muito, né? Porque tudo tem uma resposta, né? E a resposta está dentro de nós. Então, que tenhamos paciência, resignação, bondade, misericórdia, né? Tudo isso não com o outro, com a gente mesmo. Naquele dia que você acordou mal-humorado, ou que você falou que você foi grosso com alguém, que você não devia, tenha paciência consigo mesmo, sabe? A gente não está perfeito. E nem vamos atingir a perfeição nessa vida, sabe? A gente tem que se colocar como humano e dói quando você fala, cara, como eu fui egoísta, como eu fui mesquinho, que vergonha. Você não quer falar nem pro seu anjo da guarda, né? E aí vem uma situação e a gente não perde mais a oportunidade, porque dói. Não precisa de ninguém falar para você, né? Então, Uhum. todas essas virtudes a gente precisa usar com a gente mesmo. Então, nesta prova chamada vida, né, procurar viver o bem, procurar viver fazendo aquilo que Jesus falou, né? Fazer ao outro aquilo que você quer que faça para você. Mas faça você para você mesmo, né? Se ame, se ache linda, se ache lindo, trate-se como se você fosse a rainha, o rei. Cuide de você, escolha o melhor pedaço. Isso não é egoísmo, isso é o caminho do auto-amor. Porque a hora que você para, você fala, puxa, eu sirvo para os outros, mas eu estou servindo a mim mesmo? Puxa, como é bom permitir-se ler um livro à tarde. Né? Às vezes a gente tem cobranças internas. Ah, isso é coisa de preguiçoso, isso não se faz. Então essas crenças, elas prendem a gente numa ignorância. Mesmo que a Uhum. gente tenha conhecimento doutrinário. Então, Leon Denis fala assim, nesse livro, no começo, que os jovens nas escolas são ensinados a trabalhar, ser feliz, ser rico, né? Conquistar o sucesso, mas não prepara o emocional de ninguém. As escolas não trabalham o nosso emocional. Então é nas provas da vida, depois quando a pessoa já está no esgotamento ou numa depressão, que ela vai procurar algo que signifique um maior dentro delas, né? Então que a gente cultive, que a gente aproveite. Sabe, quando você tem um livro, quando você tem... Você é privilegiado. Então, reclamar menos, agradecer mais. Né? Essa é um pensamento, é um sentimento que eleva, que alivia. Muito bom. Eu vou só comentar um negocinho que você falou da gente se amar, e eu acho que isso é muito importante. Eu não lembro se foi Gandhi que falou como que a gente pode amar o outro se a gente não se amar primeiro, né? A gente pode até servir ao outro, como você falou, mas amar de verdade, se a gente não se amar, a gente não vai ser capaz de amar o próximo, né? Verdade, verdade. É igual você E, ajudar um doente, né, e tal, ir lá, dar uma palavra, mas a hora que você está passando uhum, pela prova, a hora que a gente está acostumado a receber elogio. Às vezes você recebe um elogio, você fica vermelho. A pessoa te faz uma crítica, você lida melhor com a crítica, com a pressão, do que às vezes com um elogio, um presente, um uhum, agradecimento. Fala, puxa, então olha como é legal a oportunidade da gente se olhar, né? Se conhecer. uhum, é verdade. Bom, vamos ver aqui que já tem umas perguntinhas. Deixa eu voltar aqui para a primeira. Peraí. Deixa eu ver. A primeira foi da Priscila. Não trava agora não, Instagram, por favor. Aqui, deixa eu ver. Aqui. Ela perguntou: aceitar as provas nos ajuda a tornar os nossos desafios mais leves? Ah, com certeza. A partir do... Porque o que é aceitar a prova? Né? Eu até lembrei agora, quando a gente estava na escola e quem tem desafio com matemática chegava professores de matemática com as coisas e falava, meu Deus, é agora. Né? O nervoso, pegar a prova, ler a prova, mão fria. Aí quando você, né?
tem aquela tranquilidade, começa a resolver e fala, puxa, eu sou capaz de resolver outras questões. Estudei para o mais difícil e aí caiu o que era mais fácil. Agora, nas provas, o que vai fazer a diferença é a forma como você vai encarar. Como dor, que ensina, ou como sofrimento. O sofrimento não produz, ele só produz mais revolta. O sofrimento é diferente da dor. Eu posso estar com uma dor no rim, claro, está me doendo, é físico, mas sofrer. Por que eu? Não é para que eu? O que essa dor quer me dizer, né? Por que quebrou esse ossinho que vai fazer eu ficar deitada 2 meses? Eu que sou uma pessoa super agitada. Vamos se permitir ficar deitada? Vamos ver o Uhum. que isso, né? Quer me mostrar? Vamos aproveitar esse tempo? Gente, eu tive uma experiência muito legal, que foi ver os meus filhos agindo. Eu falei, não vou ficar controlando. Hora do almoço, hora disso, hora daquilo. Eu pensei, puxa, assim, em temperatura normal, eu não ia saber que eles agiam dessa forma. Porque eu estava acostumada a servir o almoço, a servir isso, entendeu? Uhum. E é engraçado, eu tenho uma filha de 9 anos e um dia ela estava me ajudando aí no banheiro, ela falou assim, mãe, obrigada que você foi atropelada. Ai, Aí eu que falei assim, ai, eu não sei engraçado. Ela falou, mãe, se você não tivesse sido atropelada, a minha irmã não estaria aqui, ela estaria lá em São Paulo com o namorado. O meu irmão não ia estar brincando comigo, porque ele ia estar com os amigos. O meu pai ia estar trabalhando. E você ia estar fazendo bala de coco. Então agora está todo mundo junto. Então, né? Esse é o olhar da prova, né? É o tirar o que Uhum. é bom. E aí você vê o quanto que a gente precisa se ajustar. É. Bom, a Juliana Freitas ela pergunta, ela diz: Lu, vi uma postagem essa semana e o que você pode dizer sobre a dor é inevitável, o sofrimento é opcional? Ah, eu acho que eu acabei de responder, né? Sim. Sem essa pergunta. É, ela fez bem no comecinho da live. Bom, Legal. a minha mãe Márcia pergunta: não seria a missão das religiões nos fortalecer o espírito para reagirmos positivamente diante das provas? Então, e as religiões, elas fazem isso. Agora, o religioso, a forma como ele está lidando com aquilo que ele está estudando ou escutando do coração, o que eu acho que faz a diferença. Porque hoje em dia, né, que nem a gente estava falando, todo mundo tem respostas, né? Seja em livros, seja em filmes, né? Cunhos religiosos, de cunhos morais. Então, hoje em dia tem muito material. Gente, eu não conseguia, ó, eu tô de cama, não tô fazendo nada. Não dou conta de assistir tanta live boa que tem, né? Então, puxa, às vezes tá passando uma aqui e você fala, ah, eu queria assistir outra. Então, assim, mas o que eu tô fazendo com esse material? Só tô enriquecendo meu intelecto? Ou eu estou investigando o meu sentimento, né? Porque é aqui dentro o negócio, né? Olha a grossura desses livros. Intelecto ele vai, mas e o sentimento acompanha, né? A minha vontade de melhorar, de me mudar, precisa de coragem. É, é verdade. E de repente, esse acidente que você teve, que graças a Deus só teve uma pequena fratura, foi porque nesse momento era um momento que você precisava ter a sua família reunida, ter esse descanso para você ter essa oportunidade de absorver as tantas coisas que você está vendo e estudando agora, né? A gente não Exato. tem como saber, tem que aproveitar tudo, né? Você leu, né? Honrar pai e mãe. E é E exatamente. a gente estava conversando sobre isso, né? Quantos despertar mesmo que teve, né? Nas nossas conversas aqui, sabe? Por mais que se faça evangelho no lar e tal, mas é o que a gente estava conversando esses dias. Quando está tudo no nosso controle, as teorias, elas nos ajudam. Eu digo teoria, porque daí a Uhum. gente vive o evangelho, discutir aquilo ali, mas está tudo certo. Na hora da prova, é a hora que você vai usar esse material a benefício, sabe, para se socorrer. Uhum. Bom, é que a gente precisa, né? Jesus está no leme. Está tudo sob controle. Falar essa frase quando está tudo bem é legal. Mas na hora da prova, você se entregar e falar, Jesus, me conduz, cara. Aí é Uhum. sentir, sabe? Uhum. Não sei se eu consigo ser clara, mas é Sim, diferente.
Uma coisa que você falou, que eu tenho uma professora que sempre fala, de um curso que eu estou fazendo, e ela fala assim, não adianta vocês estudarem se vocês não colocarem as coisas na prática, porque é só assim que aprende, É né? verdade. Então, é exatamente o que você acabou de falar. A gente estuda, 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 mas tem que colocar em prática. É Seja, verdade. né, essa nossa fé, seja a caridade. Não adianta falar, a caridade é o maior ensinamento e não fazer absolutamente nada, não é verdade? É, que Então nem vamos lá. Pode falar. como mensageiros, né? A gente tem a oportunidade de ir lá, de entregar uma cesta básica, de Hum, fazer um alimento, de entregar para quem precisa. É uma situação maravilhosa, aquela sensação uhum, que você tem do auxílio e tal. Inverte o quadro, né? Será que a gente já uhum, se viu na situação de receber um alimento, de receber uma cesta básica, de receber uma comida pronta? Olha por que eu estou falando isso. Eu cheguei em casa e uma amiga, teve uma tarde que veio o vizinho, entregou um bolo, ou outro entregou. E eu fiquei com vergonha. Eu tinha vergonha de falar, oh, meu uhum, Deus. Falei com a minha filha, nossa, que vergonha, as pessoas. Nossa, é que nem eu falei da crítica, né? A gente às vezes recebe uhum. melhor crítica do que. E aí uma amiga falou, Lu, permita-se receber. Então eu pensei, caramba, isso também é orgulho? Né, olhando para mim mesma, isso, o que é isso? O que é esse sentimento? Eu não queria dar trabalho, puxa vida. Eu agradecia, mas eu ficava, falei, nossa, né, a pessoa foi fazer isso e ela estava fazendo de todo o coração. Então a gente Uhum. está preparado para receber, né? É muito bom. Aí depois disso eu falei, agora eu quero receber. Até brinco com eles, falei, gente, estou mal acostumada, adorei ganhar cesta, gosto de ganhar flor. Ficou mal acostumada já. Acostumada já. É o alto amor. É como você falou no começo da sua palestra, é se colocar na posição de receber a ajuda, né? Exatamente, exatamente. Bom, a Márcia também perguntou: reagir somente na dor seria um primeiro passo? Se você não está pensando nisso nos dias normais, seria o primeiro passo, né? Se você se colocar na condição de receber mesmo, sabe? Uhum, Esses dias eu vou lá fora, né? Tenho um quintal aqui. Eu gosto muito do sol da manhã, né? Então eu faço exercício de manhã, gosto de andar, de correr, porque eu gosto do sol, né? E aí você fica meio limitado, né? Mas é uhum, tão bom. Então, assim, a dor, né, esse momento. Olha, gente, eu nem posso falar de dor porque você não tem dor física. E eu não tô encarando, não tô sofrendo nesse momento, sabe? uhum, Eu, eu tô. Eu entendi que eu vou ficar esses dias parados. Então, eu realmente me coloquei nessa condição de viver, de aprender com isso. O que significa uhum, estar sentada nessa cadeira de rodas? Ela não está me uhum, impedindo de fazer nada do que eu quero nesse momento. Porque nesse momento eu quero viver exatamente isso, né? Não é a prática do aqui e agora. Então é isso, né? E a dor pode ser, sim, o primeiro passo. Quando a gente fala, né? Ou é pelo amor ou é pela é dor. pela dor. Uhum. Aí a Juliana perguntou logo em seguida, que eu acho que tem até a ver com o que você estava falando. No momento da prova, é o momento de nos conhecer? Muito, né? Tudo depende da situação, de como você, da posição que você vai se colocar nesse momento, né? Eu estou num momento de aprendizado e eu estou conhecendo as pessoas que estão à minha volta, sabe? Pessoas, a forma como eles agem. Isso é muito legal, gente. Nesse momento aí que está todo mundo em casa por causa da pandemia, aí você vê a mãe agindo de um jeito, o pai do outro, o irmão do outro. A gente não começou no processo de desconhecer de novo? Hum, Porque estava acostumado, as pessoas iam trabalhar, iam estudar. Eram poucos os momentos que ficavam juntos, né? uhum, Então, super legal esse reencontro. E a gente sempre fala nisso, né? Ai, como era diferente quando a gente era criança. Ai, como era diferente. E a gente fala, ai, nós somos os mesmos. Não, nós não somos os mesmos, né? E esse momento foi legal por isso. Quando a gente fala em permitir saber quais são os seus pensamentos, como uhum, estão os seus pensamentos, porque agora eu não posso. Eu não preciso pensar, eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. Então, assim, quem é a Luciana? Como essa Luciana tá, né?
o exercício que eu coloco. Gente, o uso da meditação me ajudou muito. A respiração, prestar atenção na respiração, sabe? Então, tudo isso a gente tem como se socorrer nas correrias do nosso dia a dia. A injeção aí do Covid vai chegar. Nós vamos ter aí uma alforria desses dias daqui a um tempo. Nós vamos voltar para as nossas práticas sociais, de trabalho, mas como nós vamos nos colocar nessa prática? Eu, na situação, que nem o meu marido passou pelo Covid, né? E aí eu falava assim, que eu sempre falei desde o começo da pandemia, as pessoas com medo de se contaminar, né? Mas a gente tem só que se prevenir. Mas a gente não está livre de cair, se machucar e tal, né? Porque cada um está na situação que precisa passar. Eu não me contaminei com a Covid, mas eu tive outra situação de dor, né? Outra situação para me colocar. E aí, Luciana, como é que você tá? Porque a gente está vivendo um tempo que é um funil, né? Então a gente precisa ser seletivo e a gente precisa se conhecer. Então a dor ela faz a gente ir para dentro, sim. Aí tem pessoas que se socorrem e tem pessoas que fogem de si mesma, né? E a gente tem que ver a nossa escolha. Bom, a Priscila pergunta assim: se aprendermos que de tudo dai graça, como realmente sentir essa gratidão? Eu acho que era de... Bom, acho que dá para entender. Peraí, se a gente... Se aprendermos que de tudo... Ela escreveu dai graça, mas eu acho que é sai graça, alguma coisa assim. Como realmente sentir essa gratidão? Então, essa passagem de tudo dai graça é viver na gratidão. É viver na gratidão. Então, nesse momento, qual é a nossa atitude de gratidão? Isso é uma pergunta para cada um de nós. Eu posso falar de mim. Eu agradeço nesse momento estar viva, né? Não aconteceu nada de mais grave se a gente for pensar. Eu não estava de capacete, enfim, né? Eu passei por uma situação. Então eu agradeço. Agradeço por esse momento, a esse celular que está me permitindo conversar com todo mundo, né? A tudo. Então é gratidão. Eles estão na sala, meus familiares estão lá na sala, então eu não estou sozinha, sabe? Então é agradecer por tudo. Nesse momento a minha mãe está indo para o hospital, porque ela está aí com suspeita de Covid. Então eu dou graças a Deus, porque enquanto eu estou aqui conversando com vocês, a minha irmã está indo com um primo meu, levar ela no hospital, ela tem convênio. Então assim, é dar graças e ser confiante. Jesus está no meme, né? Então assim, as pessoas confundem frieza, né, com a certeza de que está tudo certo. Você é frio? Não. De jeito nenhum, né? Então, assim, o que é fé? Né? Não está escrito no Evangelho que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover uma montanha? Que montanha é essa? É a montanha da minha ignorância. É a montanha do meu medo. Se eu valorizar a minha insegurança, o meu medo, que tamanho que eu ficaria? Que tamanho vocês ficariam, né? Mas a gente acabou de ver ali em Leon Denis. Mas se eu cultivar em mim a fé, a esperança, o otimismo, não é falar, ai não, tá tudo certo, que legal, viver que nem um bobo da corte. Não, mas é se pegar aos fatos, né? A Joana de Ângeles, ela tem uma frase que fala assim, que a razão é a âncora da emoção. E eu amo essa frase. A razão, ela nos socorre dessas emoções nossas que flutuam o tempo inteiro. A gente acorda bem, alguém liga, dá uma boa notícia, você fica melhor ainda. Na sequência, você lê um post, se for de política, você fica desequilibrado. Então, assim, a nossa emoção de política, porque é o mais polêmico e mexe com a galera. Assim, mas a nossa emoção, ela oscila muito. Quem traz a gente para o eixo é a razão. Você fala, peraí, o que eu posso mudar? Como é que é? Quais são os recursos, né? Tudo dar graças é viver, né? A gratidão. O Ricardo fala assim: olhai e vigiai sempre, mas sempre acaba realizando essa frase no momento da dor? Por que isso? Mas sempre acaba? Realizando essa frase no momento da dor. Eu acho que ele quer dizer que o pessoal esquece do olhar e vigiar nessas horas de dor, né? Ah, sim, é.
É muito legal, assim, é muito nítido essa situação, É. sabe, da casa mental. É muito nítido. Quando eu estava no hospital, né, quando me veio essa intuição, uma das coisas que, acho que eu falei, né, da influenciação dos espíritos. Quando a gente estuda esse capítulo no livro dos espíritos, da influência deles, tem pessoas que são tendenciosas, às vezes a gente é tendencioso a olhar e só pensar no espírito desequilibrado que nos Uhum. influencia. Mas os nossos anjos da guarda, mentores, cada um use a linguagem que lhe aprover, mas os espíritos afins do bem, eles nos influenciam. E eu tenho certeza que nessa hora eu estava sendo intuída a lembrar de situações, de trechos de leitura, sabe? Então, Uhum. vigiar e orar. Era tipo assim, Luciana, fica bem, nós estamos aqui, tá tudo bem. Confia e vai. Então eu preferi seguir nesse caminho, né? Uhum. E só veio boas notícias, só veio socorro, só veio. Eu agradeço muito tudo isso até hoje e sei que vai ser assim e logo eu vou estar na minha vida normal, mas não tão corrida, mas legal. É. Não, e eu acho que também você pôde receber essa intuição porque você se colocou numa situação que você conseguia receber, né? É Você não isso se aí. desesperou além do necessário, né? Claro que sempre tem uma preocupação e etc. Mas você estava numa posição que dava para você receber essa intuição. E eu acho que isso também é importante, né? E foi aquele momento que eu te falei, que veio aquela intuição. Então, ele está lá, ele é filho de Deus, você está aqui. Então, Uhum, alguém inspirou. Deus está no uhum, controle. Eu senti de verdade, sabe? E ali eu me entreguei. E eu me entreguei e só segui. Então, assim, a gente tem muita leitura, né? Quantas horas de leitura a gente tem? No centro espíritas, nos grupos, né? Aqui nós uhum, estamos dedicando. Gente, no mesmo tempo que a gente está fazendo uma live dessa, né? Tão boa para o uhum, nosso coração, quantos vídeos sem frutos nenhum estão rolando por aí? Né? Quanta coisa danosa tem na mídia hoje? E do que a uhum, gente está nutrindo? A gente se nutre do alimento material, a gente se nutre daquilo que a gente sente, a gente se nutre daquilo que a gente ouve, a gente se nutre daquilo que a gente vê. Então, qual é a nossa atenção? Para onde a nossa antena tá ligada? Isso não é teoria, isso uhum. é realidade. Né? E quem quer fugir disso, está perdendo tempo. Né? Tá perdendo tempo. É. Bom, a Márcia pergunta: qual o papel do espírita diante da prova dos outros? Diante da empatia, o amor ao próximo. Eu acho que diante da dor do outro, é tudo isso que a gente conversou sobre si mesmo, Uhum, né? Esse olhar. Eu aprendi muito com essa Ana Bereville aqui do livro Céu e Inferno, né? Quando ela fala que ela adoeceu pela indiferença. As doenças, elas vêm fazer a gente olhar para o nosso sentimento, né? Como é que eu estou? Eu ainda quero que o mundo me sirva? A revolta, né? O doente, eu acho assim, quem se coloca na situação de doente é muito mais difícil de lidar do que aquele que tem um diagnóstico. Às vezes as pessoas elas estão doentes emocionalmente, né? uhum, Elas não veem o quanto reclamam. É uma doença. A reclamação, o estado de reclamar é diferente do estado da gratidão. Quando eu estou reclamando é porque eu queria que o mundo tivesse do jeito que eu sou, que eu quero, né? E é um baita sofrimento que você fica gerando o tempo inteiro. Porque você fica, não lavaram o copo direito, não lavaram o copo direito. Se eu tivesse pego toda essa força de lavar o copo, de exigir que o outro lave o copo direito, e eu pegasse essa mesma força e fosse lavar, eu lavaria todos os copos do armário. Então, é um desperdício de energia, né? é Mas não verdade. adianta você estar do lado e falar isso. É a pessoa quem tem que sentir. Uhum, Então, estar diante de quem está passando por uma doença é colocar-se no lugar dele. É ouvir um pouco das suas dores, né? Porque uhum, ali você tem contato. Ele tem contato com a dor dele e você também com as suas.
É verdade. E de repente levar um bolo, né? Levar umas flores para a pessoa. Gente, uma coisa, olha, você às vezes não pode levar um bolo, você está longe, em outro país, mas uma oração É, e uma mensagem de estímulo. Como eu hum, agradeço. Mas olha, todas as pessoas que. Eu vou dar um exemplo. Teve um dia que vinha muita mensagem, né? E aí teve um dia que eu fui responder. E uma pessoa me chamou no Messenger, eu não era amiga dela, aí fica num outro lugar lá quando você não é amigo, né? Aí eu cliquei lá e a pessoa falou assim: Olha, eu tô acompanhando a sua história pelo Facebook e eu fiquei muito condoída com você. E assim, eu não tenho dinheiro para te ajudar, eu não posso fazer nada, mas eu faço faxina para fora. E se você quiser, eu vou aí na sua casa, vou te dar uma faxina, eu posso. Eu chorei. Eu lembrei do ah, óvulo de viúva, sabe? Porque, graças a Deus, eu não precisei de recurso financeiro, né? Mas assim, quantas pessoas mandavam mensagem, sabe? Olha, você precisa de alguma coisa, olha, você precisa de dinheiro, eu sei que você é autônoma. E essa pessoa falou, olha, eu não tenho dinheiro. Ela nem me conhece. Ela falou, mas eu posso ir na sua casa e fazer uma faxina. Então, assim, nunca uhum, deixar de mandar uma mensagem de otimismo para as pessoas, né? Às vezes uhum, você coloca um post no Facebook, tem pessoas que você nem imagina que ela vai olhar aquilo e aquilo vai ser a mensagem do dia dela, vai socorrer. uhum. Né? Então, assim, a gente pode produzir bem o tempo inteiro. Mas eu sou muito grata a todas as orações que me fizeram, porque elas se materializaram nos recursos que chegaram, sabe? Uhum. É muito bom. E é aquele ensinamento básico, né? Fazer para os outros o que você quer que eles façam para você. Exatamente. Exatamente. E por isso que essa oportunidade aqui foi um presente, que eu tinha muita vontade de contar para as pessoas, falar, gente, eu não estou sofrendo, sabe? Uhum, Eu fui um presente. E é verdade, isso não é uhum, ideologia, não é demagogia, é porque é real, sabe? uhum. Sentir o carinho das pessoas, né? Gente, olha, é muito bom. É verdade. Olha quantas coisas boas que podem vir de uma situação de dor, né? E aí vem a sintonia, eu quero me agarrar a situação ruim. Putz, entendeu? É isso, é olhar. Mas isso também é um exercício, né? Só que é mais fácil. É muito mais fácil a gente continuar nesse caminho Uhum. da gratidão do que você cair para o pessimismo. Acho que dá muito mais trabalho ser pessimista. É verdade. Bom, a gente tem alguns minutinhos aí, as perguntas acabaram. O pessoal está agradecendo bastante, que a palestra foi linda e o Ricardo estimou as suas melhoras. Gratidão. Se você quiser, então, fazer os seus agradecimentos para depois a gente fazer uma oração. Ótimo. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida maravilhosa que Ele nos deu, né? Por essa oportunidade bendita a gente sentir a cada dia que essa doutrina de amor, seja ela por qual religião for, eu vou falar doutrina do amor, porque cada um segue, né, na religião que aprouver. Eu me encontrei no Espiritismo e sou muito grata, né? E essa situação que eu estou passando, ela me fez reafirmar tudo aquilo que eu creio, né? É Uhum, real, né? A gente pode seguir no bem, a gente deve se socorrer no amor, a gente precisa agradecer, porque o ato de agradecer, ele te faz reconhecer quem você é, reconhecer uhum, onde você está, e isso te dá aptidão para que você galgue, sabe, te dá força para você uhum, galgar ainda mais, fazendo o seu melhor, cultivar um uhum. sorriso de alguém, né, mostrar um caminho de otimismo, uma piada, uma história, algo que eleve, porque é disso que o mundo precisa. Uhum. Otimismo, amor e fé. É. E eu vou até recomendar uma prática que eu adotei para mim que me fez muito bem. Que todo dia antes de dormir eu tento avaliar como foi o meu dia e eu penso em pelo menos 3 coisas pelas quais eu fui grata naquele dia. E no dia seguinte, gente, a forma que a gente acorda é muito diferente. O estar grato é muito importante, Muito né? importante.
Então tá bom. Eu quero agradecer, então, a Deus, a espiritualidade maior, aos meus pais, meus filhos, meu marido, os meus amigos, a todos vocês, agradecer aos mensageiros, agradecer a todas as pessoas que me mandaram aí uma mensagem de amor, que fez uma prece, né? E se vocês representam um terço da espiritualidade que nos rodeia e que quer o nosso bem, o que mais eu quero na minha vida? Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Então, eu quero agradecer o pessoal aí que está acompanhando a nossa live, agradecer pelas perguntas, né? Porque sem elas a gente acabaria a live muito cedo. E agradecer essa oportunidade também de poder substituir o Yuri, né? Senão a gente também acabaria ficando sem essas palavras maravilhosas que a Luciana falou para a gente hoje, né? Vocês veem como um testemunho é importante. Quantas coisas a gente pode aprender através dos exemplos dos outros, né? E é isso aí, pessoal. Eu vou fazer uma oração agora. Vocês nos acompanhem aí de casa, descruzando os braços e as pernas e ficando bem relaxados. Deus nosso Pai, Jesus amado Mestre, Mãe Maior Maria de Nazaré, primeiramente agradecemos pelas oportunidades que temos recebido, né, através da dor, permitam que possamos ser capazes de aprender, né, também com os exemplos, como a gente teve a oportunidade nessa live, e que nós possamos sempre ter a oportunidade de trabalhar, de aprender, né, e que possamos voltar logo com os nossos trabalhos nas casas de oração de São Paulo e de Boituva, e que possamos sempre ter opções para nos conectar, né, e falarmos com as pessoas tão importantes na nossa vida. Muito obrigada, eu vou fazer os salmos agora. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz caminhar por pastos verdejantes. Leva-nos para junto das águas de descanso e refrigera nossas almas. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor a teu nome. E ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Prepara-nos uma mesa em presença de nossos adversários, unges nossas cabeças com óleo, os nossos cálices transbordam. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão por todos os dias de nossas vidas, e habitaremos a casa do Senhor, que é nosso verdadeiro lar, para sempre. Que assim seja. E é isso, pessoal. Gratidão por todos que participaram hoje. Lu, muito, muito obrigada. Que você possa nos ajudar mais vezes com essas palestras lindas. E é isso, pessoal. Bom finzinho de domingo aí. E nos vemos na terça-feira. Um beijo. Obrigada.